a palavra de Deus. Meus irmãos, atente para o que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Marcos 4, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, fala conosco, por meio da Tua palavra, que o Teu Evangelho, que a Tua palavra chegue ao nosso coração com poder, com a demonstração do Teu Espírito Santo, atuando no nosso interior, confrontando o nosso pecado, arrancando toda a raiz de amargura pecaminosa, todo o caminho mau do nosso coração, consolando, Deus, o Teu povo, nos orientando, nos doutrinando, como também que a Tua palavra venha trazer salvação para aqueles que ainda estão longe, possa também renovar aqueles que estão desanimados e abatidos. Ó Deus, que a Tua palavra também traga avivamento espiritual para o nosso meio. Nós te pedimos, ó Deus, pois nós necessitamos do Senhor, da Tua palavra e do Teu poder. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu gostaria de começar esta palavra relatando a história de uma serva de Deus chamada Mary Becker. Mary Becker era uma jovem que experimentou de fato o cuidado de Deus em meio às tempestades da vida. Essa jovem veio ao mundo no dia 27 de dezembro de 1831, nos Estados Unidos. Sua família, pais e irmãos, eram cristãos. A família de baixa condição financeira, sendo que, por outro lado, era uma família feliz, unida, cristã. Essa jovem passou por grandes tempestades. A primeira tempestade aconteceu com a morte dos seus pais. Mary, ela perdeu seus pais que tinham tuberculose. A segunda tempestade que ela passou foi a tempestade de viver com seus irmãos órfãos, sozinhos. Cada um buscando emprego, mas firmes em Jesus. Como se não bastasse, veio uma terceira tempestade, uma terceira tragédia. O seu irmão também estava doente e ela, Mary e a sua irmã tentaram levar o seu irmão para um outro estado, procurando um médico para salvar a sua vida, mas ele também estava com tuberculose e faleceu, e partiu. Ela sozinha com a sua irmã, em um mundo totalmente confuso, onde não tinha mais com quem contar, uma família para cuidar, mas ela ouviu um sermão de um pastor pregando justamente nesse texto. O sermão tinha por título: O Cristo que acalma a tempestade. E o Cristo que foi pregado ali, que acalma a tempestade, em meio àquelas turbulências e tempestades que Mary vivenciava, também acalmou o seu coração. Cristo é o Deus vivo
que acalma as tempestades da nossa vida. O texto que nós lemos, irmão, trata sobre uma tempestade que Jesus acalmou. Essa tempestade que é aqui relatada pelo evangelista Marcos. Marcos, irmãos, foi levantado pelo Espírito Santo para escrever este evangelho que narra a vida de Cristo. O livro de Marcos, ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 8, onde Marcos apresenta a identidade de Jesus. Marcos tem por objetivo responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? E ele responde essa pergunta no capítulo 1 ao capítulo 8. Em seguida, do capítulo 9 ao 16, Marcos apresenta a missão de Jesus. Ele veio para quê? Qual o seu objetivo? Qual a sua missão? E então, Marcos relata, do capítulo 9 ao 16, a missão de Jesus. O texto que lemos está inserido nessa primeira parte que trata sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Tanto que, após acalmar a tempestade, os discípulos perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, é respondendo à seguinte pergunta: quem é Jesus? E o texto, portanto, mostra esse Jesus que é mestre, que é salvador, apresentando assim a sua pedagogia, o seu ensino em meio a essas tempestades. Veja o que diz a palavra no versículo número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E então eles vão navegando, vem uma tempestade e uma intervenção divina do próprio Cristo acontece. Em meio a essa tempestade, Jesus aqui está tratando com os seus discípulos. Está ensinando os seus discípulos. Ele até questiona os discípulos: por que sois tímidos? Em meio às tempestades da vida, Jesus também está nos ensinando muita coisa. E é sobre essa verdade gloriosa que eu gostaria de tratar nesta noite. A pedagogia de Cristo nas tempestades da vida. A pedagogia de Cristo nas tempestades da vida. Primeira verdade: Cristo nos ensina que Ele é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Cristo nos ensina que Ele é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Veja o que diz aí, volte para o texto, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Então vai dizer o texto que, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ou seja, as palavras de Cristo, essas palavras iniciais no versículo 35, abre aspas, passemos para a outra margem, fecha aspas. Essas palavras aqui se constituem uma promessa. Passemos para a outra margem. Qual é a promessa? É que eles iriam chegar na outra margem, especificamente aqui na terra de Gadara, capítulo 5. Passemos para a outra margem. Essas palavras, portanto, se constituem uma promessa que vai acontecer. Eles então vão navegando, entram no barco, outros barcos estão seguindo para também testemunharem acerca desse grande milagre. Entretanto, diz o versículo 37, vamos ler juntos? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Cristo apresenta uma promessa: nós vamos chegar no outro lado, vamos chegar na terra de Gadara, passemos para a outra margem. Entretanto, um grande temporal se levanta, uma grande tempestade aparece. Diz a palavra, levantou-se um grande temporal, um aguaceiro, relâmpagos, chuva, onda, de tal modo que diz o texto que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. No entanto, o texto afirma que eles iriam para a outra margem. Cristo prometeu. Essa tempestade não está simplesmente ameaçando a vida dos discípulos.
a vida daqueles tripulantes. Essa tempestade está ameaçando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que disse que iria chegar do outro lado da margem. E eu pergunto para você, quando uma tempestade se levanta para ameaçar a palavra de Cristo, a promessa de Cristo, o que é que acontece? Quando uma tempestade se levanta, ameaçando os propósitos de Cristo, o plano dele, a vontade dele sobre a vida dos seus discípulos, o que é que acontece? Veja o que diz a palavra no versículo número 39. E ele, vamos ler juntos, irmãos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A tempestade se levantou, ameaçando não simplesmente a vida dos discípulos, mas a palavra de Cristo. Entretanto, Cristo também se levantou, repreendendo o vento, a onda, repreendendo aquela tempestade, acalmando aquele aguaceiro. Aquela tempestade, portanto, se aquieta. O vento se aquietou e diz a palavra, fez-se grande bonança. Por quê? Porque Cristo é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Ele é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Para Jesus, irmãos, promessa e realidade são as mesmas coisas. Ele prometeu, já é uma realidade. A tempestade pode se levantar, mas ele repreende. Os inimigos podem ir contra, mas ele vai estar à frente, vencendo vitoriosamente contra os inimigos da igreja. As circunstâncias podem abalar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa e até mesmo ir contra a igreja, mas o dono da igreja está à frente dela, repreendendo toda tempestade, sustentando o seu povo, sustentando a nossa vida. Por quê? Porque ele é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. É uma realidade para a igreja. E eu trago uma aplicação prática para você, para mim, para todos nós. Eu e você devemos andar pela fé na palavra, e não pelo que o nosso coração sente. O coração dos discípulos aqui sentiu o que, irmãos? Veja o que diz o texto aí, olha aí para a palavra. Versículo de número 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, aqui os discípulos o despertaram. E o que foi que eles falaram? Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos estavam com o quê? Com medo. Temendo a morte. A gente não vai sair dessa vivo. O sentimento era esse. Entretanto, irmãos, Jesus está ensinando aqui os discípulos. Por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Jesus está ensinando aqui os discípulos a caminharem não pelo sentimento, não pelo que sente, mas caminharem pela fé na palavra. Devemos andar, irmãos, não de acordo com o nosso sentimento, mas nós devemos andar de acordo com a fé na palavra. Andar de acordo com a fé na palavra. Talvez você fique aqui sintonizado com os discípulos, tem simpatia por eles, se identifica com eles, porque diante das tempestades da vida, muitas vezes o coração fica turbulento, o medo brota, e talvez você esteja hoje passando por uma tempestade, e esteja tímido também, talvez olhando, enxergando a vida pelo sentimento, por aquilo que está sentindo. Mas eu digo para você, você não deve andar e enxergar a vida por aquilo que você sente, mas você deve andar e enxergar a vida de acordo com a palavra de Deus, por aquilo que você compreende da palavra de Deus. É por isso que o crente não anda por vistas, o crente não anda por sentimento, o cristão anda com fé na palavra. E eu pergunto para você, o que é ter fé na palavra de Deus? Ter fé na palavra de Deus, meu querido, é você, quando estiver angustiado, com um sentimento ruim no coração, pregar para o próprio coração, dizendo aquilo que o salmista disse: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Quando o seu coração estiver arrasado, pregue para Ele, confronte o pecado do seu coração, não se deixe levar pelas artimanhas de um coração corrupto.
Quando você estiver angustiado, ansioso pelo dia de amanhã, sem saber o que vai acontecer, lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, o texto que lemos na liturgia, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Quando você estiver desesperado com esse mundo, pensando e olhando para esse mundo como se ele estivesse sem norte, sem direção, no caos, lembre-se daquilo que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que ele, Jesus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando você estiver com dúvida em relação à sua própria salvação por causa dos seus pecados, lembre-se da palavra que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você estiver angustiado diante das pressões de Satanás, pensando que vai perder a sua alma, a sua vida, lembre-se das palavras do próprio Cristo que dizem: aquele que o Pai me deu, de maneira alguma lançarei fora, nem o maligno pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Caminhe nessa fé na palavra. Por quê? Porque Cristo é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Segunda verdade, nós estamos meditando nesse tema, a pedagogia de Cristo nas tempestades da vida. Primeiramente falamos que Cristo é poderoso e fiel para cumprir e sustentar a sua palavra. Segundo, Cristo nos ensina que Ele cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. Cristo nos ensina que Ele cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. Veja o que diz a palavra. Vamos ler todos juntos o versículo 38. Vamos lá? E Jesus... Eles estavam aqui desconfiando do cuidado de Jesus. Quando os discípulos acordam Jesus dizendo: mestre, mestre, não te importa que pereçamos, eles estão aqui de fato desconfiando do cuidado de Jesus. Jesus não está cuidando de nós. Ele está dormindo na popa do barco. Ele não se preocupa conosco. Ele não se preocupa com a nossa vida. E talvez você esteja nesse mesmo sentimento, pense dizendo: eu estou passando por tanta tempestade, talvez Deus não se preocupe comigo. Talvez Deus não olhe mais para mim. Ele não cuida mais de mim. São tantas tribulações, tantas tempestades. Talvez você se identifique com esses discípulos. Mas diz a palavra, meus irmãos, que Jesus na popa do barco, acordado pelos seus discípulos, despertando, acalma o mar, dizendo: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Por quê? Porque Cristo nos ensina que Ele cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. Duas exclamações. Primeira, ainda bem que Deus não depende da nossa fé para nos socorrer. Ainda bem que Deus não depende da nossa fé para nos socorrer. Porque esses homens, mesmo sem fé, conforme diz o versículo 40, como é que não tendes fé? Mesmo sem fé, esses homens recebem do cuidado de Deus. E ainda bem, porque Deus continua cuidando de nós, mesmo quando nos falta fé. É exatamente isso que acontece aqui. É exatamente isso que acontece com a nossa vida. Eles não estão cantando o canto da vitória. Eles não estão com fé. Eles não estão dizendo: nós vamos passar para outra margem em nome de Jesus. Não! Você não percebe
Eles não estão cantando nenhum canto de vitória, não estão cantando nenhum canto de fé, não estão cantando vencendo vem o Senhor Jesus. Não, esses homens aqui estão demonstrando incredulidade, falta de fé, são tímidos em relação à vida espiritual, falta fé. Eles são exortados pelo próprio Senhor Jesus: vocês são pequenos, vocês são tímidos, falta fé no coração de vocês. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz que Deus socorre esses homens, Cristo socorre esses homens. E ainda bem que Deus, irmãos, não depende da nossa fé para nos socorrer, porque tem muitas vezes, em muitos momentos, nós estamos assim também, tímidos, sem fé, incrédulos, abatidos, desanimados. Nós muitas vezes não estamos cantando nenhum canto de vitória, nenhum cântico, de confiança. Pelo contrário, muitas vezes estamos sem cantar, sem confiar. Mas glória a Deus, porque Deus continua cuidando de nós. A segunda exclamação, irmãos: ainda bem que Jesus cuida de nós mesmo quando nós pensamos que Ele não está cuidando. Ainda bem que Jesus continua cuidando de nós mesmo quando nós pensamos que Ele não está cuidando. Porque Jesus estava na popa do barco dormindo, mas Jesus estava cuidando dos discípulos. Jesus não perdeu de vista os discípulos, pelo contrário, aquela tempestade já era um instrumento do próprio Deus para confrontar a incredulidade daqueles homens e brotar verdadeira fé no coração deles. E muitas vezes Deus utiliza as tempestades da vida como ferramentas em suas mãos para cultivar em nosso coração verdadeira fé, rompendo de nós todo e qualquer tipo de incredulidade. E Ele faz isso. Me permita contar uma ilustração. Certa vez um curioso passou diante de um artista que estava fazendo um monumento, esculpindo uma pedra. E o curioso perguntou: o que está acontecendo? O que é que o senhor está fazendo? E o artista então falou: eu vou fazer a cabeça de um leão. E o curioso disse: não é possível, isso é uma pedra. Ele disse: não, aqui é uma cabeça de um leão. Ele então pegou as ferramentas e começou a martelar naquela pedra, dizendo: eu vou tirar dessa pedra tudo aquilo que não parece com a cabeça de um leão. Ele pega então as ferramentas e vai martelando, tirando daquela pedra tudo aquilo que não se parece com o leão. E ele martela, bate, para tirar tudo aquilo que não se parece com o leão. E no final, está lá bem esculpido o rosto glorioso de um leão. Deus, irmãos, faz exatamente isso conosco. Ele pega as suas ferramentas, as tempestades e as tribulações, e Ele começa a bater em nós, e esculpir em nós a imagem de Jesus, do seu Filho, retirando de nós tudo aquilo que não se parece com Ele. E Ele vai usar as tempestades da vida para tirar toda incredulidade do seu coração. Ele vai utilizar essas ferramentas da tempestade e da tribulação para retirar os ídolos do seu coração. E Ele vai fazer isso utilizando essas ferramentas da tempestade e da tribulação para tirar do seu coração tudo aquilo que não se parece com o seu Filho Jesus, a fim de que um dia você seja a imagem de Cristo, a imagem gloriosa de Jesus, porque a pedagogia de Cristo nos ensina exatamente isso, que Ele utiliza até mesmo as tempestades da vida para cuidar do nosso coração. Ele continua cuidando de nós, mesmo quando nós pensamos que Ele não está cuidando. Eu estou meditando, querido, nesse tema, a pedagogia de Cristo, nas tempestades da vida.
Primeira verdade: Cristo é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Segundo, Cristo nos ensina que Ele cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. E terceiro, Cristo nos ensina que Ele de fato é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Cristo nos ensina que Ele de fato é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Porque veja o que diz o texto. Diante daquele aguaceiro, aquela tempestade violenta, os discípulos morrendo de medo, vamos acordar Jesus, dormindo na popa do barco. O texto então diz no versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Versículo 40, vamos ler juntos? Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, juntos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A identidade de Jesus aqui é apresentada. Marcos aqui está respondendo a seguinte pergunta: quem é Jesus? E Jesus é aquele que tem domínio sobre a natureza, sobre a criação. Quem é este? Que o vento e o mar estão submetidos ao seu comando, que a criação está subordinada à sua palavra, que a criatura está subordinada ao Criador, que o vento e o mar estão de fato submissos àquele que fez o vento e o mar, ou seja, o Criador, o agente da criação, Jesus Cristo. O texto, portanto, responde essa pergunta, que Jesus é de fato Deus, como também é homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Verdadeiramente homem, porque ele está dormindo na popa de um barco depois de um dia cansativo. Mas verdadeiro Deus, porque ele se levanta para repreender aquela tempestade. Verdadeiramente homem, porque de fato sente o cansaço de um dia de trabalho. Mas verdadeiramente Deus, porque em meio à tempestade, em meio àquele aguaceiro, está dormindo tranquilamente. Verdadeiramente homem, porque está ali cansado. Mas verdadeiramente Deus, porque se levanta para dizer ao vento e ao mar aquilo que eles devem fazer. Os estudiosos, comentando esse texto, eles afirmam que as duas naturezas de Cristo Jesus é aqui exposta na narrativa bíblica. Ele é Deus, ele é homem. E isso é muito importante para a nossa teologia, porque Paulo afirma que o Deus homem é o único mediador. Aquele que veio para sentir as nossas dores, ser o nosso representante, o representante do seu povo, morrer pelo pecado do seu povo, mas também ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o castigo do pecado, vencendo todas as artimanhas de Satanás, triunfando sobre principados e potestades, e somente Deus é que poderia fazer isso. Ele é verdadeiramente Deus, tanto que a criação se submete à sua vontade. R.C. Sproul, um grande estudioso da palavra, comentando esse texto, ele afirma, nessa passagem, dizendo que quando Jesus acalma a tempestade, é como se o vento estivesse olhando para o mar. São irmãos. E o vento então olha para o mar e diz, olha, mar, o nosso Criador está falando, vamos parar por aqui, porque o nosso Criador está falando. Meu querido irmão, o nosso Supremo Pastor não é simplesmente uma pessoa, mas é o Deus encarnado. O Deus que pode intervir completamente, absolutamente, em qualquer tempestade da nossa vida. O Deus que pode dizer para nós, chega, tribulação cessa, tá bom. O mesmo Deus que pode nos fortalecer e nos sustentar em meio às tempestades, trazendo essa força
ultra circunstancial para também dormirmos em meio às tempestades da vida. Somente o Deus encarnado habitando em nós pode fazer isso. Porque o Deus a quem nós servimos é verdadeiramente poderoso, o Criador de todas as coisas. O universo inteiro está submetido aos seus decretos e à sua vontade. Basta somente uma palavra de Deus para tudo mudar. Basta somente uma palavra de Deus para tudo acontecer. Basta somente uma palavra de Deus para tudo ser transformado. Porque não há impossíveis para Deus. Essa tempestade que era impossível para aqueles tripulantes, não era impossível para Deus. Ele interviu, ele mudou, ele converteu aquela tempestade em bonança. E certamente Cristo tem poder para fazer isso em nossa vida, converter toda tempestade em bonança, toda tristeza em alegria, toda adversidade em paz, toda luta, tragédia, luto, morte, converter em vida, alegria, sossego, porque de fato Jesus tem poder para mudar qualquer tempestade em nossa vida. Confie, meu querido irmão, em Cristo. Não seja tímido, não seja alguém de pequena fé. Confie no poder de Cristo, confie na palavra de Cristo, ande de acordo com a verdade de Cristo, e você também vai provar, contemplar, experimentar da grandeza do Deus encarnado. Essa passagem, ela é muito parecida com a passagem de Jonas. Porque no relato de Jonas, Jonas estava no barco e houve uma grande tempestade. Jesus também estava aqui no barco e uma grande tempestade acometeu. Os tripulantes do barco de Jonas estavam também temerosos com a morte. Os tripulantes daqui também estavam temerosos. Jonas estava dormindo. Foi acordado. A grande diferença, irmãos, é que Jonas disse que se ele fosse lançado no mar, aquela tempestade iria embora. E Jonas então foi lançado no mar e a tempestade cessou. Aqui não, aqui Jesus acalmou a tempestade. Entretanto, a narrativa do Evangelho caminha. E Jesus foi lançado na maior de todas as tempestades. A tempestade da ira de Deus, do juízo de Deus. Porque todos nós estávamos caminhando o caminho da morte eterna. O salário do pecado é a morte. Cristo, portanto, foi lançado no Calvário para receber a maior de todas as tempestades, a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. Ele foi lançado naquela tempestade. Ele morreu naquela tempestade. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele recebeu o castigo do nosso pecado. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia, ressuscitou para que eu e você pudéssemos receber o sossego, a paz, a reconciliação com Deus, não mais a tempestade vindoura, não mais a ira vindoura, mas a paz eterna com Deus. Aqueles, portanto, que estão em Cristo Jesus, têm paz com Deus e não vão sofrer a tempestade da ira vindoura. Meu querido irmão, eu aplico essa verdade para você. Se você está ouvindo essa palavra, se você está atentando para o Evangelho, lembre-se do que diz a palavra de Deus, que você deve se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Haverá um dia, meu querido irmão, que Cristo irá voltar para julgar vivos e mortos, e aqueles que não estão em Cristo vão receber a tempestade eterna da ira de Deus, por causa dos seus pecados.
Mas diz a palavra que aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus vão receber a recompensa, a glória eterna, a vida eterna, a salvação, o reino eterno de Deus. Se você, portanto, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, você não vai sofrer a tempestade da ira vindoura. Pelo contrário, você vai receber o abraço de Jesus, você vai receber a graça de Jesus, a salvação de Jesus, a eternidade que somente Jesus pode proporcionar para você. Se você já é crente no Senhor Jesus, continue olhando para Cristo, porque é Ele quem acalma as nossas tempestades, é Ele que de fato sustenta a nossa vida em meio às tempestades, é Ele que pode converter toda tempestade em bonança e pode também nos ensinar em meio às tempestades a termos mais fé, retirando de nós toda a incredulidade. E portanto continue olhando para o seu Mestre e Salvador que se chama Jesus Cristo. Na pedagogia de Cristo em meio às tempestades, nós aprendemos que Ele é fiel e poderoso para cumprir e sustentar a sua palavra. Aprendemos que Ele também continua cuidando de nós, mesmo quando desconfiamos do seu cuidado. E terceiro, aprendemos que Cristo, Ele de fato é o Deus encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Ele de fato é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, ou que um dia vai passar, mas eu sei quem é o Deus que eu estou pregando, e que poderosamente pode intervir na sua vida, e utilizar até mesmo as tempestades, para ser um manancial de bênção no seu coração. Para concluir esta mensagem, irmãos, eu relembro a história de Mary Becker. Ela que passou por algumas tempestades da vida. Nascida no dia 27 de dezembro de 1831 nos Estados Unidos. Perdeu seus pais, perdeu seu irmão, sozinha com a sua outra irmã, vivendo em um mundo incerto. Foi consolada pelo próprio Cristo numa mensagem pregada pelo seu pastor, que tinha por título O Cristo que acalma uma tempestade. E com o seu coração quebrantado e consolado por aquela mensagem, essa serva de Deus escreveu um hino que diz: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o seu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Vamos nos colocar de pé e vamos sossegar nossa alma.